Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês. E também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e o homem voltou de terras monegascas. Tá em Floripa, né? Tô aqui com o Pedro de Regina, beleza, meu irmão? Como é que Tudo bem, graças a Deus. Feliz de estar de volta e vamos, que o ano acabou a pré-temporada e agora começa a temporada regular do Brasil. Exatamente. Mas e aí, carnaval, tranquilidade? Como é que foi? Nosso né? Salgueiro nem campeões pegou. Pois é, agora não tô mais nessa de escola de samba, não. Agora outros focos. Outros focos. Certo você. Esse negócio estressa muito. É muito estressante. E além disso, eu ainda sou vascaíno, complicadíssimo. Isso aí, graças a Deus, eu não caí nesse erro na minha vida. Exatamente, mas falando em ter trabalho e estresse, é bom começar logo a nossa pauta falando sobre um tema que é muito relevante, que é o merecimento do advogado. O advogado que trabalha merece também aproveitar os bônus que a advocacia pode proporcionar, certo, Pedro? Certíssimo. E aí, nada mais justo do que a gente receber pelo que a gente trabalhou, né? Exatamente, só que muitas vezes a gente sabe que os honorários acabam sendo demorando muito para chegar, acabam tendo um prazo que está fora da expectativa até do fluxo de caixa do escritório. E para isso, a gente sabe qual é a solução que o Manda pro Jurídico tem em parceria, né, Pedro? Exatamente. A JustCash aí que ajuda os advogados que estão agora voltando do carnaval, gastaram até o que não tinha e precisam renovar a sua conta bancária, trazendo dinheiro para dentro. Contem com a JustCash para poder dar esse auxílio para vocês com a antecipação de honorários dos seus casos. E o melhor de tudo é rapidez e segurança. Você é advogado que passa horas estudando as suas ações, horas também evoluindo o seu currículo, desenvolvendo o seu currículo para fazer o melhor serviço para os seus clientes. Muitas vezes não tem o prazo esperado de resposta do judiciário. E, nesse sentido, a JustCash, através da antecipação dos honorários advocatícios, pode proporcionar esse benefício. Com essa JustCash, o QR Code está em algum lugar da tela, o link na descrição, atendimento humanizado. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma boa experiência com eles, entendendo a solução, a alternativa que eles proporcionam para a advocacia. JustCash é uma parceira do Manda pro Jurídico. Pedrão, mas aí você voltou e não sei se você teve a oportunidade já de ver o episódio com o Paulo Samico. Ainda não. Você teve um feedback ao vivo aqui, que estava sentindo falta, o Samico, que digamos, é um ouvinte premium aqui do Manda pro Jurídico, está sentindo falta das suas pílulas. Tá, justo. E em função disso... Trago suas pílulas em um dia. Exatamente, mas agora nesse sentido, quer fazer uma pílula ou vai deixar pro próximo episódio? Vou fazer duas pílulazinhas rápidas aqui, só então. Só pro Samico satisfazer a vontade do Samico. E depois eu aprofundo mais nos próximos episódios. Boa. Vou acolher esse posicionamento, esse feedback do Samico. Cara, a primeira delas é que tá rolando até no escritório agora. Não, primeiro eu vou contar uma pílula engraçada. Boa. Você viu que teve um advogado que depois de 5 anos do processo dele ser julgado, ele levou um bolo pro juiz pra ele comemorar 5 anos do julgamento do processo dele que tava lá parado? Caraca. Completando aniversário pra ser julgado? Isso não é a primeira vez que acontece. Bolinho pra cantar parabéns de aniversário do caso que não tava sendo julgado. Eu já vi, a galera que frequenta o TJRJ, eu já vi esse caso naquela vara de fazenda pública, que famosa. Todo mundo sabe qual é, que eu não preciso ficar falando aqui, que já vi esse caso acontecendo lá também. Bizarro. E aí ele tá sendo noticiado aí agora que ele levou o bolinho pra cantar parabéns lá pro demorado julgamento do caso dele. O advogado, quando faz esse tipo de coisa, ele já abraçou a loucura, né? A verdade é essa. Inclusive, falando isso agora, até lembrei de outro caso de um advogado desses que eu viralizei no Instagram, do cara que ele foi mascarado na audiência. Você viu esse? Mascarado? Pra provar que não tinha como identificar o cliente dele, porque o cliente dele tava usando máscara de Rapaz, mas foi inteligente, tipo Covid, né? Aquela N95 lá da 3, aquelas máscaras. Sim. Aí ele botou e falou, você consegue ter certeza que você tá me identificando aqui agora? E aí a juíza quis querer embarrerar ele e tal, e aí ficou uma discussão. Achei legal. Eu achei um elemento, né? Assim, nesse caso foi criminal, né? Foi uma questão criminal. Mas eu já fiz uma coisa parecida com isso numa sustentação oral.
Sustentação oral tem muito essa questão de usar elementos, né? Diga lá. Cara, eu fiz uma sustentação oral uma vez que a gente estava discutindo sobre a responsabilidade civil. E aí o aumento da condenação... A gente, basicamente, no recurso de apelação adesiva, a gente pedia a majoração da condenação e, consequentemente, dos nossos honorários, que a gente vai chegar nesse ponto ali depois, que Perfeitamente. tá na pauta. Alô, Juscash. E aí, o que eu levei? Eu levei tipo uma tacinha de vidro, assim, de cristal, bem pequena. E aí, como a gente tava falando sobre reparação de um pai que tinha perdido o filho e tal, não sei o quê, a condenação tinha sido muito baixa na ocasião. E aí a gente tava pedindo a majoração numa apelação adesiva nesse sentido. E aí o juiz estava meio, porque esse valor, querendo ou não, já é alto, doutor, eu acho que não cabe majoração. Assim, nos memoriais, a gente tinha sentido isso na distribuição dos memoriais, que os juízes estavam reticentes porque já estavam acima da jurisprudência do TJ naquela ocasião. Eu tava pedindo 10 vezes mais do que eles tinham dado. E aí... Eu lembro que eu levei uma tacinha de cristal pequenininha, aquelas tacinhas de vinho do Porto, vamos dizer, sabe? Sim, de conhaque. É. Aquele digestivo digestivo, como dizia mais antigos. Bom demais, né? E aí eu lembro que eu comecei a fazer a sustentação, apresentei, obviamente, os argumentos técnicos, os meus pontos de vista, lá. E aí no final eu falei assim, assim como essa taça de cristal, aí peguei a taça de cristal e quebrei a taça de cristal. Você viu, com certeza você viu Django antes, né? Porque é igual a cena de DiCaprio, né? Aí eu quebrei a taça de cristal e ficou aquele clima assim, né? Meio de apreensão assim no tribunal. Eu falei, se vossas excelências conseguirem reconstruir esse copo, essa taça de cristal, de maneira perfeita, que não seja invisível, imperceptível, a resolução desse caso, assim será feita a justiça se o meu cliente, na sua reparação, também conseguir restabelecer a sua questão emocional por ter perdido um filho. Não me lembro exatamente a palavra que eu usei, mas foi alguma coisa nesse sentido. Sim. Agora eu me embolei aqui explicando, mas Não, o resumo é até isso. porque você lembrou agora. Eu lembrei agora que de coisa. Eu Mas foi isso. Tipo assim, você consegue reconstruir, tornar perfeito, assim como a questão psicológica do meu cliente por ter perdido um filho por uma negligência médica? E aí foi assim, e aí eu consegui reverter. Não foi pra 10, foi pra 8, mas mesmo assim foi bem considerável. Não, e a questão também até como você falou, esse caso da máscara, ações criminais, quando a gente está tratando de crime contra a vida, naturalmente o Tribunal do Júri está envolvido e esse tem elemento... que ter certeza, né? Esses elementos, digamos assim, artísticos, podemos falar, de certa forma, são fundamentais. Sim. A gente trouxe aqui o Zé Roberto Porto, que ele fala justamente isso. Não necessariamente artístico, mas elementos que criam o rapport, né? Com o Tribunal do Júri, com o juiz e com as partes, até com o ex-adverso. Sim. Isso é muito importante. Eu acho que o advogado, nesse caso, foi muito bem, cara. Aliás, falando isso, eu lembrei de outra coisa agora. Quando tentaram roubar meu cordão ali na Praia da Barra, lembra que eu te contei essa história? Lembro. Que eu tive que sair na mão com os caras lá que tentaram vir roubar meu cordão e roubar meu relógio, meu celular. Que não conseguiram, graças aí a alguns anos de treinamento. De Muay Thai. De Muay Thai. Mas Cara, eu lembrei de uma coisa. A polícia veio lá de determinado momento e falou, você consegue identificar que a gente prende os caras. E aí eu acho a importância de você ter a certeza para você não causar não só um julgamento injusto, mas principalmente uma condenação injusta, né? Perfeito. Que é o famoso princípio do direito penal in dubio pro réu. Então, assim, se você não tem certeza, cara, é melhor tu deixar passar do que você condenar uma pessoa injustamente por um crime, principalmente. Então eu lembro que ele passou assim por umas pessoas... E assim, esse cara não tinha cara que tinha passagem, provavelmente podia ter sido, mas eu não tinha certeza. Eu falei, cara, eu não tenho certeza. Eu não tenho como acusar se é o cara, não, porque mas amanhã depois... no momento é muito difícil você fixar exatamente. a característica Eu não das pessoas. tenho certeza se é o cara, bicho. Pode ser que seja, pode ser que não seja, eu não tenho certeza. Então, por eu não ter certeza, eu prefiro não falar nada. Então, deixa pra lá. Se foi ele vai ser beneficiado, querendo ou não, de uma certa maneira, mas é melhor eu beneficiar um prefiro, criminoso do que entre punir o aspas, inocente, né? correr esse risco do benefício do que punir alguém que eu não tivesse certeza que tivesse julgado, né? Perfeitamente. E agora, entrando no nosso papo aqui de pauta... Não, mas tem uma outra pílula, então, uma pílula mais jurídica. Vai, Samico. Mais pra raiz. você. Também rolando o caso do escritório agora, sobre questão de honorários, inclusive, a gente já pode até puxar o gancho depois para a próxima pauta. Beleza. Quando a sentença não fixa, essa é a pílula, quando a sentença não fixar qual é o fator de correção, se vai ser por IGPM, IPCA, que vai ser corrigido ali os juros e multa daquela sentença pelo não pagamento de alguma obrigação que foi condenada lá à parte. Perfeito. O STJ decidiu que vai ser pela Selic. Então é uma decisão recente que, se a sentença não previr expressamente qual vai ser o índice para reajustar ali, que tem que ser utilizado pelo Selic. Isso é interessante, porque você começa corrija-me se eu estiver errado, Pedro, você com a sua experiência no contencioso. Nesse momento, então, o advogado vai ter que, como existe agora um padrão
de taxa de correção, talvez o advogado, na hora do seu pedido, da parte da correção, vai ter que provar o porquê não vai ser a Selic, né? Não, na verdade é o seguinte, o juiz tem que determinar. Ó, vai ser 1% corrigido a data da sentença pelo índice X, que isso não existia. Entendi. Então, como é que a gente fazia no escritório, por exemplo? A gente fazia o próprio sistema do TJ. Porque o sistema do TJ do Rio, por exemplo, você joga lá cálculo e você consegue ver, ele faz o cálculo para você de quanto é que os dias, pelos juros do TJ lá. Então, a gente fazia pelo próprio sistema do TJ. Com essa decisão, abre uma margem para o advogado, se mais benéfico for pela Selic e se o juiz não tiver previsto qual o índice de reajuste, que ele faça essa conta. Chega lá e fala, porra, a Selic aqui tá valendo mais do que, por exemplo, pelo cálculo do cálculo XYZ. Então, vou jogar por esse lado, entendeu? Já que o juiz não previu. A realidade é que a Selic hoje tá lá em cima também, então não tá ruim bom. também. Então, assim, fazer esse cálculo aí vai ser importante. É uma decisão recente, não é um tema do STJ, foi uma decisão, mas, querendo ou não, já é um precedentezinho aí. Já começa a ter um precedente construído. interessante para as cortes que estão, enfim, na primeira instância e na segunda também. Já que eu acho que é um gancho excelente para a gente puxar esse tema relacionado à proposta do Código Civil, que permite agora, entre outros fatores que a gente vai abordar aqui, exclusão de filho negligente e de cônjuge da herança. Sim. Essa proposta chegou esse ano no nosso Congresso e veio através de uma comissão de juristas e foi apresentado já para o senador, né? Rodrigo Pacheco. Que você vem estudando sobre isso aí, Pete? Que é uma coisa que, cara, tá borbulhando agora. São várias camadas. Primeiro que a gente está tendo várias discussões, até a maioria delas no aspecto sucessório, né? Da alteração do novo Código Civil. Isso influencia diretamente, por exemplo, no planejamento patrimonial, que é o carro-chefe lá do escritório. Isso tem muito impacto. A gente tem que ficar de olho. Então, assim, tem várias camadas. Primeiro, a gente tem que lembrar do Pacta Corvina, né? Lá do direito romano, onde é vedado pelo direito brasileiro, que vem lá, outra vez lá do direito romano, a antecipação de herança, você antecipar. Por quê? Qual é o racional aí? Não só por evitar fraude, questão de segurança jurídica, mas principalmente porque no direito brasileiro, né, o Pacto Saizine, que é o que a gente adotou, a gente só tem direito a receber algo no momento da morte. Então, morre, sei lá, o patriarca de uma família que tem padrão, né? 2 filhos, casado, tal, não sei o quê. Quando este cara morre, o patrimônio que ele constituiu ao longo da vida vai ser partilhado, nesse exemplo que eu dei, se fosse comunhão parcial, por exemplo, 50% para a mulher dele, mãe dos filhos, 25% para cada filho. Isso é a regra do direito civil brasileiro aqui no Beabá clássico, né? A clássica. O que acontece? Se antes do falecimento dele, ele está dispondo do patrimônio, ele está doando alguma coisa, isso pode ser fraude à partilha. Fraude ali é uma antecipação de herança, ele pode estar prejudicando o outro herdeiro. Então, o direito civil, por questão de zelo, ele faz essa proibição e diz que só pode fazer a partilha lá no momento. Ah, mas é proibido se eu fizer? Existem instrumentos jurídicos que você pode fazer, você manda todo mundo assinar, você bota uma cláusula sobre a colação, sobre a legítima, enfim, tem meios de você fazer para mitigar esse problema. Mas fato é que a Pacta Corvina é vedada no Brasil, a antecipação de herança não pode acontecer. Porém, nesse caso aí, agora na proposta de reforma civil, tem alguns aspectos. Ele prevê aí, lá embaixo aí na pauta, tá dizendo aí, inclusive, é que você poderia destinar 10%, por exemplo, a um filho que for hipossuficiente financeiramente, alguma coisa assim. E aí, isso outra vez, isso vai direto na veia planejamento patrimonial. Na veia. Porque se você tinha que fazer uma divisão entre aspas, igualitária atualmente no Brasil, onde cada filho herda igual, e agora abre-se uma discussão para a margem de que 10%, por exemplo, você poderia destinar a um filho que, por exemplo, ele é hipossuficiente, depende de você financeiramente, por seja lá qual o motivo. Então, a divisão, a partilha, ela não está sendo igualitária. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei que seria 25% por cada filho, talvez um recebesse 35, outro 20, outro 15, entendeu? Sim. Então, assim, isso impacta no planejamento patrimonial, impacta no quanto a receber na sucessão. Então, traz mais variáveis, né? Traz mais variáveis e mais alternativas, que eu acho que isso gera uma discussão desnecessária, para ser bem sincero. Porque toda vez que isso acontecer, se um herdeiro se sentir prejudicado, ele vai entrar com uma ação para discutir essa questão, por exemplo, desses 10% que eu tô falando. Você vai judicializar mais, com certeza. E isso aí é uma coisa que, entre aspas, é feita no projeto de Código Civil para facilitar a discussão no inventário, ela traz um processo de discussão anterior ao inventário ou paralelo ao inventário,
que vai ser a justiça ou a real necessidade de ter sido feito daquela forma, ou se aquilo não foi um planejamento patrimonial, ou alguma forma de antecipação de herança, ou alguma forma de você burlar a legítima do herdeiro. Exatamente. E também, isso, já no tópico da legítima, o texto também prevê que o cônjuge não vai ser mais considerado herdeiro necessário. Herdeiro necessário. Esse ponto aí específico é o seguinte, não é literalmente isso, né? O que ele fala? Como é que funciona hoje? Se eu casar com comunhão, separação total de bens, vamos dizer, casei hoje com a Patrícia com separação total de bens. Aí, Patrícia. Aí, cadê esse bambolê no dedo, hein? Todo o patrimônio que eu tenho antes da minha união, se eu me divorciar da Patrícia, ela não tem direito a nada. Porque a gente casou com o pacto antinupcial, antes separação e durante, total, né? não tem direito a absolutamente nada. Porém, se eu morrer, bater aqui bem forte 3 vezes na madeira, que eu não quero não, mas se eu morrer, ela teria direito na sucessão. Porque ela foi minha cônjuge durante, sei lá, um período específico de tempo. E ela Perfeito. concorre como cônjuge com meus filhos, por exemplo, se eu tivesse. O que o Código Civil quer alterar é que estes imóveis adquiridos anteriormente ou fora ou por exemplo, Imóveis abarcado não, pela bens em geral, né? Bens gerais. Não fossem meados ou herdados pelo cônjuge, ou pela ex-cônjuge, ou cônjuge, mulher Não entra ou homem. necessariamente na conta. Não entraria. Né? Ficaria restrito aos descendentes e ascendentes. A não ser que haja alguma previsão em planejamento patrimonial, correto? Pô, aí você tem que fazer planejamento, é outra questão. Exatamente. Mas assim, ela não entraria, entendeu? Então essa é o que o Código Civil quer alterar. Porque lá no divórcio, porque as pessoas pensam assim, mas se eu divorciar ela não vai receber nada. Sim, realmente, não vai receber nada. Mas, ou ele ou ela, né? Não vai receber nada. Inclusive essas alterações são todas justamente por isso. Que as mulheres agora ocupam um lugar na sociedade de trabalho, de importância na questão familiar, na conjunção da família moderna, que elas não precisam mais da proteção que elas tinham na legislação vigente que tá aí para ser alterada. Então, como hoje a mulher já tem uma posição no mercado de trabalho, já ocupou um mercado de trabalho, já trabalha, já tem condição de sustentar e não precisam mais desse, entre aspas, auxílio que vinha aí da lei nesse sentido, a reformulação da lei é justamente para acompanhar essa evolução da sociedade. Então, voltando aqui aos aspectos dessas propostas de alteração no Código, é justamente porque, assim, se divorciar, beleza, não tem direito. Mas na herança, teria. E aí, justamente para não concorrer com os descendentes e ascendentes, que hoje é em concorrência, né, quando falece, o ex-cônjuge, aquele que se divorciou no meio do caminho, não teria mais o direito. Então, a proposta do Código Civil nesse sentido é essa. E sobre o filho negligente, aqui já aproveitando também, o filho negligente seria, nesse caso aí da proposta de alteração, seria aquele filho que não cuida do pai, sei lá, o pai tá doente, ele não quer saber, não tem contato... Enfim, não quer participar, não tem uma boa relação, alguma coisa Eu me pergunto com o pai, como é que se daria a comprovação disso, né? Exatamente. A parte probatória que me parece estranha. E até sob um sentido de entendendo que existe má fé na sociedade, pode aparecer também um herdeiro concorrendo com esse outro herdeiro, de forma a a alegar essa negligência e etc. Assim, eu acho bastante complicado esse tema. E assim, quando se aumentam as variáveis, naturalmente aumenta-se também o risco de aumento da judicialização. Sim, óbvio. Eu acho perfeita a sua análise, é exatamente onde eu chegaria e concordo plenamente. O problema de você criar esse instituto do filho negligente é que isso é subjetivo, né? O que é negligente? Às vezes você tem um tratamento com o seu pai que não é de carinho, aproximação, de abraço, porque às vezes ele não é assim, ou às vezes você não é assim, ou às vezes os dois não são assim. Mas isso não quer dizer que você seja negligente. Ou talvez o filho mora em outro país. Ou o filho mora em outro país, você tá sendo negligente. Entendeu? E assim, entra num subjetivismo. O problema do direito brasileiro que eu vejo é a gente tem que fugir dos subjetivismos. O direito alemão, o BGB, é tão louvado e tão aclamado e tão observado como diretriz pelos outros direitos, justamente porque ele é extremamente pragmático e objetivo. Exatamente. O que aumenta totalmente a insegurança jurídica dos Pois casos. porque aí é o que você falou. O que é o filho negligente? O que é negligente pra você? É negligente pra mim? É negligente pro nosso amigo ali que tá passando agora? É negligente pro pessoal da produção que tá ouvindo? O que é negligente pra cada um? E não tem nem como ali prever, negligente 2 pontos. Inciso 1, 2, 3. Não tem como, porque não vai ser um rol taxativo, vai ser um rol exemplificativo. E aí você entra em discussões jurídicas. Sabe o que vai acontecer no final? O inventário que era pra durar 10 anos vai durar 50. E além disso, vamos começar a falar que o judiciário legisla.
na definição de negligente, etc. Mas, Com certeza vai entrar alguém que vai se sentir desprestigiado. exato. O que você falou, você entra em questões subjetivas de um acordo, de repente, com o filho preferido, você poder jogar ele no planejamento patrimonial. Ó, vamos botar que ele é o filho negligente, então tu passa mais 10% aqui pra esse teu filho, Exato. passa mais 25% pra aquele ali e tal. Lá você joga, aí dá pra brincar. Eu vou adorar. Eu vou pra brincar tu, no planejamento porra, patrimonial com essa é mudança que loucura. eles estão querendo votar. Mas assim, sob o ponto de vista legal, de forma objetiva e judicial, cara, isso vai dar uma enxurrada de ação na justiça. Porque todo mundo vai querer discutir, né? E Todo depois mundo não vai querer adianta discutir. o legislativo, caso essa previsão que está nessa forma se mantenha, não adianta o legislativo vir aqui depois falar que o judiciário fica legislando. Exatamente. Porque é o que vai acontecer. Porque negligente é uma coisa subjetiva, é uma coisa que depende, não vou falar do bom senso, depende do senso do ser Sim. humano, porque tem gente que tem um bom senso, tem gente que tem um mau senso. Não, e o que é o bom senso? O que é o bom senso? Exato. Então, assim, essa questão do filho negligente, eu acho um ponto extremamente delicado, cara. De verdade, delicadíssimo. Inclusive, tem uma outra questão aí que você também levantou na pauta, que eu achei legal, que é de você também poder destinar 25% da parte desse caso que a gente estava falando da cônjuge, que não seria mais beneficiada lá na frente, mas você deixa uma reserva de 25% pra... Irmão, outra vez, pro planejamento patrimonial, eu tô aqui dando risada de orelha a orelha. Mas, sob o ponto de vista de discussão pragmática, legal, de forma objetiva, irmão, o que vai ter de enxurrada de ação e discussão do cara que se sentir prejudicado porque o pai, a mãe, deixou mais 10%, 20%, 10%, coisa que nem sabia, às vezes, pro outro filho. Nossa! Isso aí que você fala que a justiça pode garantir o usufruto, né? Pra cônjuge. Exatamente, usufruto aí de Cônjuge em ou até 25%, cônjuge. né? Exato. Desde que comprove a insuficiência dos recursos, o do patrimônio, valendo até pra direito de habitação. Mas aí, porra, aí quem é do judiciário que tá no contencioso sabe, né? Comprovação de que você não tem dinheiro. Meu irmão, tu joga a conta hoje em dia, então, bota todo o dinheiro todo em Bitcoin, tua conta tá zerada. E aí, prova aí que eu não tenho nada. Exatamente. Acabou, não tenho nada. Não Exato, tenho dinheiro, cara, tô isso fudido. é assim, eu acho que, claro, a gente tá falando de um PL que entrou esse ano em discussão e foi apresentado. E eu acho que qualquer iniciativa de desenvolvimento da nossa legislação não é algo ruim, é algo louvável. Significa trabalho. Mas, cara, para você outorgar essa lei, para você publicar essa lei, eu acho que precisaremos de muitas discussões ainda. Em que pese eu achar que a gente pode lapidar algumas coisas, como, por exemplo, recentemente o STF lapidou a questão do casamento de pessoas acima de 75 anos, poder ter autonomia para poder fazer a sua distribuição patrimonial pós-mortem. Então, eu não vejo problema nisso, mas eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de lapidação bastante minucioso nesse tema, porque o que vai acontecer é o que todo participante dos debates jurídicos fala. Um dos maiores problemas do Brasil é a superjudicialização dos temas e dos conflitos. Do jeito que isso está planejado, está previsto nesse momento, está apresentado, a tendência é que as demandas de direito de família e direito de sucessão explodam. E aí, cara, assim como os advogados tributaristas riram de orelha a orelha com a reforma tributária, eu vou rir de orelha a orelha se isso aí passar no planejamento Sob o ponto de vista patrimonial, né? judiciário, da administração da justiça, eu vejo como algo negativo. Sim. Sob o ponto de vista do advogado contencioso de Bom pra família, caramba. meu irmão, você que está na faculdade, você que está pensando em trabalhar em direito de família, isso planejamento patrimonial, acompanhe esse projeto lei aqui que pode pintar uma oportunidade boa para vocês, cara. É isso. É uma questão, papo de mercado, né, que a gente óbvio. fala. Então, eu acho que isso é bastante relevante. Falando em pessoa, talvez um assunto menos jurídico e mais de mercado, a gente fala muito de geração Z, né? E diversos temas, já fizemos até algumas palestras sobre isso. Eu peguei essa notícia do The News, que é uma newsletter que eu estou acompanhando agora bastante, inclusive, o pessoal fica a recomendação, se quiserem ficar antenados de maneira dinâmica no seu dia a dia, se inscrevam no The News, é bem bacana. Cara, a queda de consumo de álcool nos Estados Unidos diminuiu, no sentido que a geração Z é a principal protagonista e responsável por essa queda. É um sinal, né, cara? É um sinal de uma nova... O que você tá rindo, Pedro? Vai, continua aí. O que você tá rindo? É um sinal de uma mudança social, né? E tanto que empresas como até a Caseira do Diabo tá fazendo bebida sem álcool pra essa galera, né? Tem o Corona Zero agora, né? Corona Zero, a Michelob também tem uma versão zero. Heineken. A nossa geração, né? Os milênios, a gente tinha cerveja sem álcool pra poder dirigir, né? Agora tem a galera que não quer o álcool mesmo, né? Olha como as coisas vêm mudando e, assim, é um sinal relevante do mercado, né, cara? Cara, eu acho muito engraçado esse conflito geracional que a gente vive diariamente, né? Eu vi, curiosamente, eu tinha visto esse dia, até tentei puxar no Instagram, mas eu não achei porque eu não curti, não salvei, não fiz nada, só vi a reportagem.
que era um gráfico. Era em inglês, então não sei nem se é a mesma fonte, mas era um gráfico. Ele tinha lá uma fonte, então não é uma porra louquice do Instagram da vida. Tipo, tinha uma fonte lá que eu consulto. Quando tem a fonte, eu consulto pra ver se é verdade. Não foi um cara no TikTok falando. Exatamente. E aí o negócio era... Ele fazia um gráfico comparativo do consumo em litro e de quanto gasta, consequentemente, as gerações. Então você tinha ali... Então eu vi que a nossa geração e a dos nossos pais estão ali para e para. A deles gasta um pouquinho mais, sei lá, era 25 mil dólares, e a nossa seria 23, sei lá. Aí, a depois da gente, assim, cara, é muito menos. E a geração Z, milênio, essa galera... Milênio é a gente, né? A geração Z e a Alfa, acho que nem bebe ainda. Pode beber. Na teoria não pode beber, né? Cara, os caras não bebem nada. Uma doideira, né? Mas também não sai de casa, né, irmão? Os caras também, meu irmão, hoje são muito conectados, assim, né? Tem uma vida completamente diferente da nossa dinâmica. A nossa dinâmica, a gente não queria ficar em casa, mano. A gente queria ir pra rua, jogar bola, fazer arte, ir pro play, brincar, jogar bola, sei lá, ir pra praia, viajar. A gente queria ficar longe dos nossos pais, né? Era o contrário. A gente queria sair de casa, fazer a nossa independência, e não só quando você já tá mais velho, quando era criança também. Queria brincar fora, que nossos pais não vê, entre aspas, fazer coisa errada, né? E assim, essa geração é o contrário, né? É tudo muito mais caseiro, assim. Então eu acho que isso também impacta no consumo de álcool deles, A pesquisa da Gallup, cara, falou que adultos com menos de 35 anos demonstrou uma queda no consumo de 72% para 62%. Quer outra coisa que impacta, com certeza? Pô, não tem mais boate hoje em dia, né? É verdade. Mas Porra, boate, festa, ninguém vai pra boate pra beber água, né? É. Neguinho enchia o pote. Hoje em dia não tem mais boate, tem, sei lá, uma ou duas boates no Rio de Janeiro. Ninguém nem vai. E aí o que eu quero fazer de gancho? Assim, e aí, claro que é sobre um aspecto um pouco mais leve do que menos juridiquês do que a gente estava falando na pauta anterior. É que a maneira como se faz fazer network no direito vai mudar, cara. Ah, vai, com certeza. Porque a gente sabe como funciona o network no direito. É sempre tomando um negócio. Ou então essa galera não vai fazer, a gente vai continuar fazendo até a gente sair do mercado de trabalho. Né? Exatamente. Isso aí é um negócio que, assim, claro que não, a gente está falando de uma coisa extra profissional, né? Que é o network, etc. Mas é uma característica da advocacia. Normalmente se faz tomando num happy hour, num chopp. Em alguns, né, que é o meu caso do Pia também, fumando um charuto, tomando um uísque. Enfim, cada um faz de um jeito. A Nath adora vinho, por exemplo. Tudo sempre com responsabilidade. Mas isso talvez a gente possa ver no longo prazo a forma como se faz network mude, né? Tem até fazendo até com um leve humor. Agora tem aplicativo de paquera pra corredor, né? Sabe disso? Não sabia. E se você correr de meia azul, quer dizer que você tá solteiro e tá na pista. Se você é de preta, você tá casado. Entendi. Caraca, que parada, hein? Pois é. Mas você me falou um negócio agora que eu achei legal, assim, pra gente até puxar um gancho. Eu lembro que na época quando teve a lei antifumo, Sim. eu tava até trabalhando na Souza Cruz nessa época, eu tava bem imerso nessa mudança. Mas eu lembro que, por exemplo, o centro da cidade, ele tinha boates e bastante happy hour. Então você tinha Symbol. Eu nunca fui, mas já ouvi muitas histórias. Eu já fui muito. De Symbol, Pampa Grill fazia noitada, Dito e Feito. Passeio Público, Máriozinho tinha. Club. Six na Rua das Barrecas. Meu irmão, tinha muita noitada e muito bar. E o Porcão, que era uma parte mais prima dos advogados, já tava deitando na advocacia naquela época, tinha um bar de charuto e uísque, que era o clube do uísque, inclusive. Você podia comprar um uísque, isso era comum antigamente nas boates também. Tu comprava o uísque, quando tu era um cliente VIP, deixava lá, quando tu ia lá, tu bebia o teu uísque. Com o teu nome, Os caras marcavam, assim, botavam uma etiqueta, assim. E o Porcão tinha isso. E eu lembro que logo depois que entrou a Gente Fuma, acabou esse bar do Porcão. Faliu. Tipo assim, era um anexo no Porcão, mas ele acabou. Ele, ficou servindo depois de um tempo, durante muito tempo, pra fila de espera, tipo assim, meio que uma sala de espera até a sua mesa ser chamada. Então, eu acho que essa questão, voltando aqui pra geração Z e pra essa questão da pauta, eu acho que isso pode sim mudar a dinâmica de interação social, como a lei antifumo mudou lá atrás e como a lei seca também mudou. É verdade. Porque hoje em dia, cara, assim, principalmente no Rio de Janeiro, que a lei seca é bem forte, assim, né? A lei seca é bem forte. Não são todas as cidades e estados que tem, mas no Rio de Janeiro ela é bem presente, principalmente no município do Rio de Janeiro. Cara, você impactou muito, assim, o consumo de álcool também. Eu tenho certeza. Se tiver um estudo quanto a isso antes e depois de lei seca, eu tenho certeza que é absurdo que a diminuição do consumo de álcool. Eu lembro que até no começo, os restaurantes disponibilizavam
autorizavam tipo um motorista pra te levar. Pra você não deixar de ir, porque os restaurantes começaram a perder a receita. Inclusive, uma coisa que impactou, e eu pude observar isso conversando com alguns conhecidos meus que trabalham em bares e restaurantes, as pessoas pararam de pegar o carro para ir beber. Então, ajudou muito o consumo de bares e restaurantes dentro dos bairros, né? Isso impactou bastante. Lá no Recreio, então, pessoalmente ia pra Barra, bebe mudou pertinho muito. de casa, vai a pé. Aí todo bar agora tem um baixo Recreio, baixo Barra, baixo Leblon. Teve um escritório de advocacia que na pandemia, obviamente eu não vou citar o nome, ele mandava garrafas de vinho para incentivar a interação entre os colaboradores, entre os advogados. E em dado momento ele parou de ver porque as pessoas não estavam bebendo vinho. Pois é. As pessoas falaram, não bebo, você pode me dar isso em dinheiro. Aí começou a entrar numa discussão assim, sabe? E aí o cara tipo, então eu vou cancelar essa porra porque não tá atingindo o propósito. Então, faz sentido. Que vai mudar, pode mude sim. E falando sobre transformações, Pedro de Regina, e a geração Z, naturalmente, é protagonista junto com as outras nesse tema, o avanço da transformação digital no Brasil. 41% das empresas ainda enfrentam barreiras, mas a gente tem uma boa notícia, cara. O Brasil está acima da média na transformação digital dentro do universo... Transformação global, né? No mundo, a gente está acima da média, cara. Isso eu achei bem interessante. É uma coisa boa pro Brasil, né? Mas é baixo, né? Se tu for ver aí, é ali quase na média, acima. né? Se gente... fosse margem de erro do Datafolha, a gente tava empatado tecnicamente. É verdade, mas é o ponto pra se comemorar, Pedro. Pelo amor de Deus, não vamos... Pô, a gente tá atrás da África, bicho. Vou comemorar atrás da África, não dá, né? Todo respeito à África, mas não dá. Verdade seja dita, o letramento digital do Brasil eu acho que é bem interessante comparado, por exemplo, com a Europa, que é um pouco mais conservadora com essa questão. Claro que a gente também, às vezes, exagera nessa questão, né, do letramento. Talvez não o letramento, mas o uso, né? Todo mundo quer usar a inovação, a novidade como sociedade. Mas isso é um ponto positivo no Brasil, em que pese alguns exageros que naturalmente vão acontecer com qualquer novidade que apareça. Mas isso é bom, né, cara? Para o Brasil, eu acho uma coisa bastante interessante. Eu acho que o Brasil pode investir mais em tecnologia. Eu acho que deveriam ter políticas públicas que investissem mais em tecnologia e avanço tecnológico, porque isso fomenta o crescimento do país. Mas é política de Estado, é um negócio meio complicado de ser discutido, mas eu acho que tem margem, porque, se eu não me engano, cara, o Brasil, se não é o mais, é um dos países que mais tem, por exemplo, aparelho celular no mundo. Sim, É tipo, um ou dois, assim, sei lá, top 3 com certeza do mundo. Assustador, É negócio assustador. Você é um exemplo, você tem 2, né? Eu tenho 2, Então, isso é relativamente comum mesmo então, no Brasil. No Brasil tem muito. E assim, hoje em dia o acesso ao celular, cara, eu acho que... Hoje em dia acho que é difícil encontrar alguém que não tem um celular, por exemplo, no Brasil. Só para trazer em alguns dados, tá? O índice de maturidade digital no Brasil está em 62,5 pontos, enquanto a média, como você falou, na margem de erro é 62,3. E, verdade seja dita, empresas onde existe o modelo remoto ou híbrido de trabalho são mais avançados, né? 28% dos trabalhadores brasileiros já atingiram um alto nível de maturidade digital. Estamos evoluindo nesse sentido. Eu acho que, claro, o episódio da pandemia potencializou essa maturidade digital e era óbvio que os trabalhadores remotos e híbridos teriam mais maturidade, visto que precisam mais disso. O que vai muito, assim, de certa forma, traz um paralelo com essa questão da desremotização do trabalho, né? Que está havendo uma tendência aí, e muita gente está reclamando também, né? Claro, os funcionários. Eu acho que a pandemia acelerou muito isso. Mas eu queria voltar depois, quando a gente concluir essa parte, no aspecto dos honorários advocatícios, porque a gente não acabou mudando o assunto aqui na nossa... Mas os honorários advocatícios em qual sobre pauta? Uma decisão recente do STF, mas... Vamos concluir aqui, só para não esquecer, porque senão posso esquecer. Não, beleza. E aí, cara, que a gente tem que falar que esse problema também esbarra nos escritórios de advocacia com a gestão de diversas coisas. Total. Dentre elas, o certificado digital. Ampliando o risco de segurança e também ampliando o risco de você perder tempo. E aí, a nossa parceira, a Doc9, que tem a plataforma RUM, centraliza os acessos aos certificados e elimina a necessidade de tokens físicos, porque fica tudo em nuvem, garantindo a segurança, porque haverá um controle sobre quem está acessando os certificados, e também agilidade, porque, enfim, você não fica dependente do certificado para fazer a assinatura de um contrato. Por exemplo, quantas vezes a gente acabou de esquecer em casa o certificado físico e fala, caraca, tem um contrato para assinar, vou ter que assinar lá em casa. Né? Ou você esqueceu no escritório e já está em casa e o contrato apareceu na tua mão 9 da noite. Isso tudo fica muito mais fácil de ser gerido através da plataforma RUM. E também há quem diga que fala, mas se você não tem o físico, como é que você vai ter o controle sobre isso? Eu te falo, cara, o RUM tem uma camada extra de segurança e confiabilidade, porque
A Doc9 está implementando, eu até estou lendo aqui, porque... A ISO 27000, não é? 27001, que é o maior padrão de framework. Aí você me pergunta, Rodrigo, o que é um framework? É uma estrutura de segurança dentro da plataforma e colocando esse produto, né, esse projeto da Doc9 em outro patamar de segurança e confiabilidade, né, Pedro? Cara, quem trabalha com direito no contencioso sabe o perrengue que era antigamente, até hoje em dia, dependendo da que você assina, essa questão do certificado digital. Então, você tem uma plataforma que facilite e integre seus certificados e forneça esse serviço para você, é uma mão na roda absurda. Então, gente, se vocês têm interesse em dar esse upgrade na sua gestão de assinaturas, certificados digitais, não só sob o ponto de vista de tempo, mas também de segurança, conheça o RUM, produto da Doc9. Vai ter o QR Code em algum lugar na tela, o link na descrição. O Doc9 e o RUM são parceiros aqui do Manda para o Jurídico. Pedrão, vamos voltar agora a um tema um pouco mais jurídico. Vamos falar de uma pessoa que já pode participa de certa Calma forma. aí, deixa eu falar dos honorários antes. Volta aí. Depois a gente vai para nossa querida. Vamos para nossa querida. Cara, a gente acabou saindo dessa parte da pauta aí dos honorários advocatícios e eu queria parabenizar a OAB pelo trabalho. Porque o que aconteceu? Quando a gente critica, a gente tem que criticar. Quando a gente elogia, também tem que elogiar. Tem que ser justo. Então, para quem é do contencioso, aí, advogado que está ali no dia a dia nos tribunais, sabe que toda vez que o juiz tivesse que determinar os honorários advocatícios, o valor ia lá embaixo. Eu já sofri isso. No escritório algumas vezes. Então, eu já tive casos, por exemplo, que o juiz me deu R$100 de condenação a um processo que durou 3 anos, por exemplo. Então, assim, existem vários absurdos de honorários, e essa discussão começou a ganhar relevância com ações grandes, onde o advogado, se tivesse que receber ali pelo CPC, né, o artigo 85 do CPC, que é ali, o artigo 85, parágrafo 2º, nesse caso especificamente, que o juiz deve determinar entre 10% e 20%, tinha caso, por exemplo, 600 milhões. Então você teria que receber entre 60 milhões e 120 milhões de honorários ali, pelo que o CPC estabelece. Só que o que acontecia na prática? O STJ, né, que é o órgão que sempre acaba chegando isso lá depois de segunda instância, se tivesse alguma divergência sobre honorários arbitrados no juízo, ele não atendia esse critério. Aliás, através do tema 1066, deixa eu ver se eu confirmo aqui, 1076. Tema 1076 do STJ, ele dizia o seguinte: tenho que estabelecer... Eu não vou atender o critério de equidade, é sem equidade. Eu vou estabelecer o que eu acho que é razoável para aquele caso. Então, eu não acho que seja razoável, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, o advogado dizer receber 60 milhões. Eu vou atribuir para ele, sei lá, 600 mil. Vou dar 0,1%. Alguma coisa nesse sentido. E aí, cara, isso era péssimo para advocacia. Porque caía em casos desde R$100, por exemplo, que é um valor absurdo, se você for principalmente se você for dividir pelos meses que você trabalhou. Então, Perfeito. Se você pegar ali... esse caso, por exemplo, o desembargador, até abrindo parênteses, ele falou, mas o senhor com certeza recebeu. E ele não atentou que era um caso que eu fazia pro bono. Então, eu não tinha recebido nada. E assim, esse caso eu nem recorri. Por quê? Porque eu renunciava aos honorários sucumbenciais porque era contra o Estado. E eu não quero nada do Estado. Eu queria ajudar as pessoas que não tinham recebido o medicamento que o Estado deveria fornecer. Então, assim, era um absurdo, absurdo, absurdo. Né? Esse caso, por exemplo, eu nem recorri porque eu não pegava esse dinheiro. Mas só para vocês entenderem o quão absurdo é. Porque o que acontece na prática? Eu já tive também casos onde eu não renunciava a honorários e recebia valores ridículos, tipo R$1.000. Uma ação que durou, sei lá, 2 anos, 1 ano e meio. Então, assim, você divide pelo mês de trabalho, você ganhava, sei lá, R$50, R$80 por mês pra fazer aquela ação, pra fazer acompanhamento no escritório. Por exemplo, a gente vai toda semana no cartório. Então, assim, nem bate o valor da hora que eu pago pro estagiário, pro advogado, pro sócio, enfim, do escritório. Então, assim, era um absurdo, absurdo. E o STJ validava isso. Não precisa. A causa, eu julgo que não é complexa, ou foi muito rápida, ou que esse valor é muito excessivo para você receber. Só que o que o STJ não observava e os tribunais não observavam é que toda vez que você pega uma causa de 600 milhões, a sua responsabilidade está literalmente atrelada ao valor de 600 milhões. Perfeito. Você recebe muito pela uma ação grande porque a responsabilidade que você tem é grande naquela ação. Da mesma forma, quando uma ação é menor, o valor é menor consequentemente, porque a complexidade, a responsabilidade, o nível de conhecimento jurídico,
às vezes, jurisprudencial de um filigrana é diferente. Então, quando você pega uma causa gigante, que a gente tem, por exemplo, no escritório, nesse valor, você tem um nível de responsabilidade, você tem um nível de visibilidade, você tem camadas jurídicas, porque você sabe que aquilo vai chegar no STJ, você sabe que aquilo vai chegar eventualmente até no STF, que você precisa observar. Então, nada mais justo do que o advogado receber proporcional ao que ele recebeu. Afinal de contas, o cliente dele vai receber aquele valor. Então, por que você não vai receber aquele valor correspondente? Se a própria lei, o Código de Processo Civil estabelece esse critério. Então, eu achava um absurdo, e continuo achando, toda vez que um juiz, um ministro do STJ, por exemplo, determinava um valor muito aquém do que o mínimo que o Código Civil estabelece. Outra vez, o Código de Processo Civil, ele estabelece um valor mínimo entre 10% e 20%. Perfeito. O 20% quase nunca é observado. O 10% às vezes nem é quando tem valores exorbitantes ou valores muito altos. Então eu sempre fui contra isso. Eu acho que o trabalho da advocacia tem que ser valorizado. A OAB tem um papel importantíssimo e fundamental nesse pilar. E agora, através do recurso extraordinário, ela conseguiu fazer com que o STF, através do tema 1079? 76, não foi? Mentira. 1255 do STF. 1255 do STF ter determinado que sim, que deve observar o que o CPC estabelece para os casos privados. Quando são entes privados, ou seja, iniciativa privada. Quando for da Fazenda Pública, aí você tem outro regramento que o próprio CPC estabelece, que é lá dos parágrafos 3º ao 6º, se eu não me engano, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Então, existem ali critérios para você também não prejudicar muito a Fazenda Pública, que tem outra conotação, né? Não é uma empresa privada. Então, ali, tudo bem, é o que está previsto na lei, você pode fazer essa mitigação quando você trata da condenação da Fazenda. Mas para os entes privados, que vão estar recebendo, estão oferindo dinheiro com aquilo, você tem que sim respeitar o Código de Processo Civil, e foi isso que agora em recente julgado, dia 6 de março, inclusive, o julgamento teve de primeiro, se eu não me engano, dia 11 de fevereiro, depois ele teve um segundo julgamento no dia 6 de março agora, o STF então firmou o tema 1255, no qual determina que se respeite o Código de Processo Civil, mais especificamente o parágrafo 8º e 2º do CPC. Beleza, então bola dentro da OAB, parabéns Bolaça aí pela dentro do nosso representação. É isso aí que é isso que o advogado e a Espera advogada da OAB, espera da OAB. Então, vamos ver os próximos capítulos disso aí, mas Eu parabéns, tô adorando, porque tem parabéns. um caso grande aí que vai dar... Agora vai ser respeitado. Então, beleza. Excelente notícia. Vamos pra cima e vamos acompanhando também os próximos episódios. E monitorando vocês dos andamentos na prática, né? Exatamente. E aí, falando em próximos episódios, temos mais um episódio aqui da nossa... uma das estrelas aqui desse podcast, que é a Larissa Manoela. Alegria do judiciário. Alegria do judiciário. Não, acho que do judiciário não, acho que ela é a alegria dos advogados, né? É verdade, porque meu irmão teve tanta coisa errada no passado que ela tá tendo que refazer agora, né? O que aconteceu, gente? A Larissa Manoela ingressou com uma ação judicial contra a gravadora dela, a Deck Disc, buscando rescindir um contrato firmado em 2012, quando ela tinha 11 anos de idade. A acordo foi assinado pelos pais, que, se vocês acompanham o Manda Pro Jurídico, sabem que eles eram os gerentes, os managers da carreira dela. E era representante legal também, porque ela tinha 11 anos, era menor em público. Perfeitamente. Né? Que à época gerenciavam sua carreira e continham cláusulas que vinculavam a artista de forma vitalícia, segundo a Larissa Manoela. Falando que, enfim, o contrato não podia realizar... A Larissa, na verdade, não poderia realizar projetos musicais de forma independente sem autorização da gravadora. E assim... vitalício, né? Complicado, né, Pedro? Cara, então, o que acontece? A nota da gravadora desconstituiu essa versão, né? Sim, que ela falou, não é a... vitalício, não tem essa cláusula. Eu tô trazendo o lado da Larissa Manoela. O lado da Larissa Manoela, que a advogada dela fala, eu acho que tem até um abre aspas dela falando que era esse contrato vitalício aí. O que a gravadora explica? A gravadora chega e fala o seguinte: esse contrato não era vitalício. Ela tinha que entregar um X número de obras. Ela não entregou esse X número de obras. Então ela tá perdurando até que ela entregue esse X número de obras. Então, vamos dizer, eu não sei, porque eu não li o contrato, não sei quantas obras são que ela estava vinculada contratualmente. Então ela tem que entregar, sei lá, 20 obras. Se ela entregou 18, faltam 2. Então, até que ela entregue as 2 obras, o contrato está válido até, seja lá, quando ela entregar as 2 obras. Então ela tem até, vamos dizer assim, uma prerrogativa de fazer quando ela quiser, pelo que eu tô entendendo. Exato. Inclusive, se a gente pode pegar um paralelo sobre isso, tem o caso, se eu não me engano, o artista é o Frank Ocean, que é um cantor de R&B americano, não sei se você conhece. Conheço. Que ele tinha um contrato assim, e ele tava fazendo uma obra que ele queria fazer de forma independente, porque, se eu não me engano, a gravadora não tava comprando o projeto dele. Uhum. Então ele, então vou fazer um CD aqui todo
mais ou menos, fez, lançou, no dia seguinte lançou o Independente, que ele fez de forma paralela. E esse CD Estourou. é um estouro, é uma obra de arte. Aí tem um pouco de... Tem duas questões diferentes. Detalhe, Primeiro, a isso é legislação Estados americana, Unidos. Isso. E segundo, que a gravadora estava negando o lançamento da forma que ele queria. Isso. O caso da Larissa Manoela, pelo que foi tratado aí, não tem negativa da gravadora. Pelo contrário, tem até uma benevolência de que o contrato que ela fez com 11 anos ainda tem obra para ela entregar, que ela não entregou hoje, sei lá, com 30 anos, quantos anos ela Exato. tem, sei lá. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque toda vez que a gente fala de um ator, de uma influência, de uma pessoa que é querida na mídia, querendo ou não, a Larissa Manoela ocupa esse lugar, a gente se sensibiliza com ela, mas toda a história tem 3 lados, né? A verdade, o lado de um e o lado de outro. Então, assim, Exato. a gente também tem que tomar cuidado, porque o que a gravadora diz outra vez é que não tem um contrato vitalício. Que, na verdade, ela tem um X número de obras que ela tem que entregar, ela ainda não cumpriu o contrato dela, ela não entregou esses números de obras. Exato. Então ela tem que entregar. Segundo, a gravadora diz, se você quiser rescindir, pode rescindir. Paga a multa que está prevista no contrato. Exato. E tem assim, quando a gente fala desse tipo de contrato, inclusive o advogado da DEC diz que fala que existem 2 modelos de contrato que você faz com relação à vigência. Por obra Sim. ou por tempo determinado. Exato. O contrato da Larissa Manoela é por obra. E na defesa parece haver uma confusão achando que é por tempo. Sim. Sendo que não é. A questão ali é muito mais objetiva que provavelmente uma coisa que vai se passando ao longo do tempo. Entrega essas obras e tá resolvido. O contrato se encerra. Exato. Outra vez, a gente não leu o contrato entre elas, até porque deve ser confidencial. Tá em sigilo, né? Mas esses são os argumentos trazidos pelas 2 partes. Então a gente tá aqui apontando os 2 argumentos. Bom falar da também, Larissa Pedro. Manoela, ela diz que tem a vitalicidade que seria por tempo, e o Isso. da gravadora diz que é por obra. Bom falar, Pedro, que também a Larissa Manoela, na sua inicial, fala que não houve nenhuma prestação de contas das obras e isso aí, enfim, é um dever de transparência no contrato. Perfeito, dever de transferência que é previsto no contrato, qual a gravadora também combate. Que ela diz que Exato. acessava lá, sei lá, um login, alguma coisa do tipo, e pra quem estava representado no contrato que teria acesso, tinha acesso irrestrito à prestação de contas. Então, assim, outra vez, toda a história tem 3 lados. O lado do outro lado é a verdade. Então a gente só tem como saber, lendo o contrato, que não é o caso, a gente não tem acesso a um contrato por segredo de justiça, mas fato é que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for fazer um pré-julgamento sobre informações picotadas que a gente vincula na mídia. Eu tenho essa preocupação muito grande, principalmente hoje em dia. Hoje em dia você recebe uma informação e aí, por ser uma pessoa que você gosta, que você tem um carinho, eu não tô nem falando que seja o caso específico da Larissa Manoela, não, mas assim, como a gente tá falando disso, ela vai acabar sendo exemplo, mas a gente tem que tomar cuidado porque a gente não sabe o que de fato aconteceu. E a gente emitiu um juízo, principalmente nós aqui, tecnicamente falando, a gente tem que expor o que o direito fala sobre as 2 vertentes, né? Sobre os 2 lados dessa moeda. E aí, esse caso da Larissa Manoela é isso. Porque outro dia eu estava até conversando com a Patrícia, e aí esse eu não posso falar porque eu tenho NDA, mas é um caso que passou pelo escritório de uma empresa que teve uma repercussão midiática e ela não sabia que ela era uma empresa do escritório, porque na época eu tinha NDA, e agora que eu não advogo mais para essa empresa, porque essa empresa, inclusive, acabou por causa dessa repercussão midiática que teve, numa notícia que foi falsa, vinculada falsamente. A gente ganhou a ação. Só que a repercussão midiática foi tão grande da influência dessa pessoa que fechou uma empresa que investia milhões, literalmente, em desenvolvimento de tecnologia no Brasil. Mas por uma notícia vinculada falsamente na televisão, que depois teve retratação, teve uma porrada de coisa que teve discussão. Mas assim, não adiantou. Foi suficiente para gerar desemprego de milhares de pessoas que trabalhavam naquela empresa, desinvestimento, já que agora tudo tem uma palavra nova, né? Então, assim, a falta de investimento que deixou de ser aplicada ao longo de anos numa empresa que gerava renda, não só para o Estado, como para o município, não só diretamente com empregos, mas também investindo em tecnologia ali, e que acabou por conta de uma notícia que foi vinculada falsamente. Então, tem que ter muito cuidado quando a gente reproduz uma informação, de tentar buscar os 2 lados e principalmente a fonte daquilo. A fonte não pode ser a opinião de uma pessoa e satisfação de uma pessoa. Nem de uma empresa. Também de uma empresa também não pode ser. Então, tomem cuidado quando vocês forem reproduzir uma informação, vocês podem estar prejudicando milhares de pessoas e milhares de empresas. Eu gosto de relembrar A gente já conversou sobre isso, tá? Sobre o impacto de uma notícia falsa, de uma notícia tendenciosa com relação a uma pessoa ou uma empresa. Vamos supor, nesse caso, houve um dano letal para a empresa aqui no Brasil, né? Como Sim. você falou. Mas há também um aspecto que, por exemplo, vamos supor que haja retratação e uma eventual indenização. Hoje em dia, dentro de um universo digital em que todos acessam a informação, principalmente na tela do telefone, não mais na televisão, como era tempos atrás, vale lembrar a retratação que a Globo fez com relação ao Brizola, lá no
1980, final dos anos 80, desculpa. E isso tinha um impacto muito maior hoje em dia que uma retratação dentro de um portal. Por quê? Porque com a democratização do acesso à internet e também com as técnicas de SEO e de rastreamento e de alcance que você pode aumentar do seu site, da sua notícia, você pode muito bem não propiciar um SEO adequado para que você consiga mitigar o dano que você causou quando você traz uma notícia negativa. Sem contar que hoje em dia, patrocínios estão também nas plataformas. Se eu solto uma coisa relacionada a fake news, eu já estou sendo monetizado por isso pelos meus patrocinadores, entendeu? O clique, não tem o clique não monetiza? Sim. Então como é que eu vou conseguir rastrear quanto eu lucrei, dimensionar quanto o culpado, né, da ação lucrou com a sua fake news propagada? É verdade, é quase que inestimável. Inclusive, a gente já tratou alguma Exato, coisa aqui sobre isso. É. Sobre como é que você vai mensurar o impacto e se o juízo de retratação vai ser na mesma proporção que foi a notícia falsamente vinculada, o famoso fake news, né? Cara, eu acho que na internet é impossível, não tem como mencionar. Você vai ter que chegar numa conta de encontro ali, mais ou menos, que o juiz vai ter que pautar, as partes vão ter que apresentar algum tipo de prova. Até porque a repercussão da notícia é muito maior que a retratação da notícia. Sim. E outra coisa, você tem questão temporal, às vezes é um assunto que tá trend topics, por exemplo. Aí quando você vai fazer retratação, já ninguém mais tá falando sobre aquilo. Exato. A internet tem essas variáveis que você não tem como calcular, por exemplo, monetariamente, como é que você vai atingir. O algoritmo. Nesse caso, o algoritmo atrapalha a retratação e a indenização do... Você falou agora do algoritmo, eu pensei numa alternativa. Será que não poderia, de alguma forma, fazer uma programação das redes sociais para que todas as informações que chegaram sobre aquilo para as pessoas, porque se eles têm monitorado em algum lugar, você não seja obrigado a fazer com que essa empresa, por exemplo, sei lá, um Instagram da vida, distribua para essas mesmas pessoas que receberam numa programação? Deve ser mega complexo. Aí a gente tem que chamar um dev aqui para ver tem isso. Tem que chamar alguém, um cara do Daniel TI, Niero da vida. Tem que chamar, Daniel Niero. Tem que chamar alguém assim, porque eu acho que se ele fizer, delicado, aí você consegue a retratação da forma Esse lance correta. é muito delicado Mas deve ser caro, né? E a gente tá falando de vidas, né? Seja sob o ponto de vista da pessoa física ou no CNPJ, como o Pedro falou, que demitiu diversas pessoas. Milhões de pessoas que são famílias, fora dinheiro, que contribuem com SS, SMS, enfim. Cara, impacto absurdo de uma empresa próspera que empregava muitas pessoas. A irresponsabilidade fake news de uma coisa que ela teve uma percepção errada, enfim, tudo errado. Mas enfim, a gente tá falando isso aqui, voltando ao papo da Larissa Manoela, a ver os próximos capítulos desse debate, estaremos acompanhando aqui, traremos atualizações também, como fizemos nos outros casos. Mais alguma coisa a adicionar, Pedro e Regina? Acho que tá bem entregue, né? Foi um episódio diverso, mas... Foi diverso, falamos até de redução de álcool, gente. Ô, geração, por que vocês não estão bebendo tanto assim? Por isso vocês não se divertem igual a gente se divertir. Mas de repente eles vão ver mais tempo que a gente também. Ou não, né? Vamos ver. Ou não, né? Vamos ver, rapaziada. Que a bebida ameniza o estresse também. É a anestesia do... Anestesia algumas dores. A bebida é um remédio bom quando você tá ruim de cabeça. Com responsabilidade. Quando você tá bem de cabeça, ela potencializa a sua cabeça. Cara, beber com responsabilidade é bom. Beber com responsabilidade é bom, sim. Pelo menos essa é a opinião. Mas se você for maior de idade. Perfeito. Nós somos advogados e temos responsabilidade também não incentivar o consumo de álcool para menores de idade. Você menor de idade não faça isso. Eu mesmo não bebi antes com 18 anos, não. Até porque eu treinava. Não podia, mas... É verdade. Eu só bebi depois. Eu vou deixar essa parte para depois, assim, sobre o meu histórico. Pessoal, tá entregue mais um Manda Pro Jurídico, beleza? Sigam nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc nas principais plataformas de rede social e também Manda Pro Jurídico nas principais plataformas de áudio e vídeo. Curte, comenta, compartilha. Toda a interação é muito mais que bem-vinda, tá bom? E para qualquer outra dúvida, eu tenho certeza que vocês já sabem, né? Manda Pro Jurídico, valeu? Um grande abraço e até semana que vem.